Oi, colegas médicas, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui uma conversa que é um pouquinho diferente da linha que a gente tem seguido. A gente tem falado constantemente sobre temas ligados à medicina integrativa, temas ligados à saúde integrativa, à medicina centrada na pessoa, às práticas integrativas, né? Esse aqui tem sido o foco, saúde, desse canal. No entanto, hoje eu vou responder e vou discutir aqui, falar sobre um assunto que foi trazido por uma seguidora minha que recebe os meus e-mails semanais, e eu mandei um e-mail perguntando sobre temas que poderiam ajudá-las, né? E ela me sugeriu que eu falasse um pouquinho sobre a condição feminina dentro da medicina diante de uma pandemia. Ela me trouxe o caso dela, a situação pessoal dela, em que ela chega em casa, ela não está de quarentena, assim como eu, assim como a maioria de vocês que está trabalhando. Ela chega em casa cansada do trabalho e ela tem todas as pessoas da família de quarentena, o marido e os filhos, esperando por ela, a casa esperando por ela. E todos ansiosos para estarem com ela, né, já que ela esteve fora o dia todo, e ela cansada, estressada, em um ambiente altamente tenso. E como lidar com tudo isso, né? Foi isso que ela trouxe para mim. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre isso, sobre a nossa condição enquanto mulheres frente a pandemias, né? Nós enquanto médicas, o que a gente tem de diferente, o que as estatísticas mostram, e vamos discutir um pouco sobre isso, sobre a nossa condição e sobre como que a gente pode agir nesse momento de uma forma que nós estejamos bem inteiras e consigamos nos sustentar em nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, tá certo? Então, eu vou começar falando para vocês que eu também não tenho todas as respostas, muito menos eu, né? Eu trago leituras e busco estatísticas para entender e para ver o que faz sentido para mim. Então, o que eu trago aqui é o entendimento geral, a minha percepção, e diante das coisas que eu já trabalho, porque eu acho que a medicina integrativa, ela primeiramente precisa servir para nós, ela precisa nos ajudar, porque nós cada dia mais entramos nesse novo paradigma em que eu só vou fazer sentido na vida do outro, eu só vou de fato ajudar o outro a se curar, a mudar seus hábitos, a fazer uma vida diferente, se eu também estiver fazendo isso na minha vida. As pessoas que vêm para a prática da medicina integrativa e medicina centrada na pessoa, buscando apenas mais uma ferramenta para fazer acontecer no seu consultório ou para fazer acontecer nos seus atendimentos, elas estão muito enganadas, porque o primeiro lugar onde essas práticas precisam atuar são nos nossos conceitos internos e ajudar-nos a melhorar a nossa própria vida. Entendem? Então eu vejo aí muitos colegas que estão doentes, e nesse momento a gente tem uma tendência maior a adoecer, que estão doentes, que estão adoecendo cada vez mais mentalmente, e que ainda buscam os recursos fora, buscam a medicina integrativa para as outras pessoas, mas estão aí falando de medicina integrativa e tomando 30 remédios. Então, assim, gente, não estou julgando, tá? Eu só estou falando que tudo que eu trago aqui para os pacientes primeiro tem que servir para nós. Então, por isso que quando ela trouxe essa questão da angústia que ela está vivendo, do cansaço, da irritabilidade, eu entendi que era a hora da gente trazer isso para a nossa realidade, né? Para entender realmente como nós mulheres nos colocamos nesse lugar dentro da nossa profissão. Então, estatisticamente hoje, 71% das mulheres são responsáveis pela sustentação das suas casas, das mulheres médicas, né? Por quê? Porque geralmente tem um alto salário e muitas são mães solo, e muitas mesmo que casadas são as principais responsáveis pela sustentação financeira das suas casas, principalmente aquelas que têm filhos, 71% delas. E dessas são responsáveis por mais de 75% da renda familiar. Então isso já começa nos mostrando, não estou falando que tem nada de errado, isso é a nossa realidade, entendeu? Eu não estou aqui para julgar se ela é certa ou errada, não, até porque a gente não vai conseguir fechar essa equação, mas eu estou aqui para mostrar para vocês que isso pode ser pesado em alguns momentos da nossa vida, principalmente em momentos de pandemia, em que aparentemente nós não temos a possibilidade de escolher não estar no trabalho.
não é verdade? Por quê? Porque nós somos chamadas num posto que exige a nossa presença, que é um momento difícil, que precisa de nós, da nossa profissão e que nós não podemos simplesmente abandonar. Por quê? Porque a nossa família depende daquilo que a gente está fazendo. Então isso aí por si só já gera uma grande pressão para a maioria de vocês, eu sei disso, né? Eu sei porque é uma questão trazida muito frequentemente nos e-mails que eu recebo, essa dificuldade em lidar com esse lugar dentro da família. Enfim, a gente pode aprofundar um pouquinho falando sobre isso, como que a gente pode se colocar e se ajudar nessa situação, né? Eu trouxe aqui um dado estatístico para vocês pensarem e para vocês não se sentirem sozinhas. Isso acontece na maioria das casas. E aí esses dias eu conversando com uma colega e ela tinha uma visão de mundo um pouco diferente da minha, mas ela fez alguns comentários que me lembraram realmente, acho que o pensamento da maioria dos nossos pais, quando nós éramos jovens e eles queriam ver nossa independência financeira, porque nós fomos criadas por mães, geralmente, né? Mães que vieram de uma grande dependência financeira de homens e que sofreram muito com isso. Então, elas nos criaram para que nós tivéssemos independência financeira. E isso hoje nos afeta de outra maneira, mas pelo menos isso a gente tem. Pelo menos foi isso que essa colega me disse. Ela falou assim: olha, eu quero que a minha filha seja médica, porque ela não vai ter um trabalho aí que ela vai ganhar pouco e ter que depender do marido, porque como médica, pelo menos ela vai poder escolher se ela depende do marido ou não. E aí na hora eu ouvi aquilo, mas eu pensei que não era tão verdadeiro, porque muitas vezes como médica nós não podemos escolher, né? Nós nos tornamos realmente o arrimo da família ali dentro da nossa casa. Então, não estou julgando, só estou trazendo dados, né, daquilo que a gente viveu, que a gente vive enquanto médicos, da criação que nós tivemos para realmente sermos independentes financeiras e que hoje talvez isso pese para vocês, principalmente no momento de pandemia. Então é olhar para esse lugar com muita compaixão, com muita aceitação, tá? Sabe por quê? Porque eu percebo que as mulheres médicas que vivem melhor são aquelas que lidam com esse lugar com aceitação. E essa aceitação não significa que eu não vou fazer nada para mudar isso, mas eu posso fazer, mas só que se eu não aceitar, se eu ficar na briga desse lugar, se eu ficar me sentindo injustiçada, eu não vou conseguir fazer nada para mudar isso. Sabe por quê? Porque geralmente para o companheiro que nos acompanha também não é fácil. Não é fácil estar do lado de mulheres que ganham tão bem ou que têm posições profissionais tão bem estabelecidas, que têm condições de crescer tão facilmente na profissão, que é algo que às vezes eles não têm na profissão deles, na carreira profissional que eles escolheram, que não tem nada de errado, né? Nós sabemos que depende muito, que a valorização depende muito de cada carreira. Então, para o homem que te acompanha também não é fácil estar nesse lugar. Olhe para ele também com compaixão e com amor incondicional. Se você está nessa relação porque você gosta dele, porque sua família te sustenta no amor, né? Os seus filhos, a sua família, se você gosta de estar aí, olha para esse cara que está aí do seu lado, porque ele também vale muito. Ele também está numa posição que socialmente é tida como inferior, o que é muito mais difícil do que a posição em que você se encontra, entendeu? Eu só ressignifiquei esse lugar quando eu percebi isso. E não só eu. E aí eu percebi isso vendo várias colegas que têm relações assim e que estão muito tranquilas e bem resolvidas, versus aquelas que têm relações assim e que não estão bem resolvidas, entendem? Então, primeiro vamos resolver isso com você. Se precisar, vai para terapia, conversa. E a partir do momento em que você também precisa entender que muitas vezes nós estamos apegadas a esse lugar. Por quê? Porque nós só conhecemos esse lugar profissional, esse lugar de sustentadora, esse lugar de não depender dos homens, porque nos foi ensinado que não deveríamos depender dos homens em momento algum. Então, talvez o que você precisa para liberar o fluxo do lado contrário, para que o seu companheiro possa também fluir, é sair desse lugar. Aceitar que você não tem o poder e que algumas vezes talvez ele possa te sustentar, e por que não? Entendeu? Primeiro se faça essa pergunta: você consegue sair desse lugar de sustentadora,
de uma forma sem temer que ele abuse de você, sem temer que ele faça algo, te traia ou coisa desse tipo, porque às vezes a pessoa se mantém nesse lugar porque teme que o companheiro, ao se ver livre financeiramente, que ele vá embora ou que ele faça outras escolhas, entendem? Então, nesse momento, antes de julgar o lugar que você ocupa dentro da sua família, coloque-se em observação sobre os sentimentos e os pensamentos que te colocaram nesse lugar. Porque também, gente, às vezes você gosta, às vezes a gente gosta de estar ali na postura de trabalho, de ir para a vida, né? E o desafio é justamente quando a gente chega em casa, que foi isso que essa colega trouxe para mim, que ela está no trabalho, quando ela chega em casa, ela tem os serviços domésticos, os filhos e o marido, para que ela possa organizar tudo, e ainda de quarentena, e ainda todo mundo em casa, e ela trabalhando. Então, ao chegar em casa, quais são os seus desafios, entendem? Então observe esse movimento em você, observe como que você lida com isso de uma forma geral, o movimento de voltar para casa. É mais fácil para você estar no trabalho, dedicando, atendendo, fazendo isso o dia todo ou ficar com seus filhos? Entendem? Então a gente tem que estar muito aberto para as respostas que vão vir dessas perguntas que a gente faz para a gente. Eu me lembro de uma época da minha vida, quando as crianças estavam bem menores, em que eu chegava para o almoço e eu ficava extremamente irritada, porque eu sabia que eles estavam me esperando para eu dar o banho, porque eu sempre tive essa rotina de eu dava o banho, eu dava a comida e eu levo para a escola, né? Então eles estavam me esperando para fazer esses movimentos de dar banho, de dar comida, de levar para a escola. E eu estava extremamente irritada, porque era um período que eu estava muito cansada e aquilo me estressou muito, muito mesmo. Então, às vezes, gente, eu postergava a ida para casa para não ter que lidar com aquilo que me esperava, que eram os meus filhos, que eu amo, tá? Assim, tô falando para vocês, só que a gente às vezes tem esses sentimentos, né? E aí, mesmo assim, eu postergava a ida para casa para não ter que lidar com o fato de que eu estava cansada, irritada, cheia de problemas no trabalho e que ainda assim eu teria que dar comida, dar banho, levar para a escola e lidar com as brigas dos dois e com todas as demandas de duas crianças pequenas que me esperavam ansiosamente. Entendem? Então vamos nos colocar no lugar do nosso companheiro, do nosso filho, que estão ali sentindo a nossa falta, né, e querendo que a gente chegue. E muitas vezes nós chegamos cansadas e irritadas. Como que a gente pode lidar com isso de uma forma melhor, né? Essa é a pergunta que eu trago aqui para vocês, para a gente começar de verdade a falar um pouco desse problema que foi o que a colega nos trouxe. Uma outra estatística que eu trago aqui, nada animadora, é que as mulheres que são mães e que são casadas trabalham 8 horas e meia mais do que as outras colegas que não são mães e que não são casadas. E aqui, gente, eu falo que há umas 2 semanas atrás, porque eu mudei de cidade, né? Reformulei algumas coisas da minha vida para ter mais qualidade de vida mesmo. E aí, algumas semanas atrás, eu fiquei sozinha aqui em Santa Catarina, enquanto meus filhos ainda estavam vindo de Minas. Fiquei por 2 semanas sozinha. Isso foi terrível, porque eu senti muita falta deles, muita falta da minha família. No entanto, eu chegava do trabalho, eu podia descansar, eu podia ir para a academia, eu podia gravar meus vídeos, estudar, e ainda faltava muito tempo para a hora de dormir. E aí eu falava, gente, desculpa mulheres, mas assim, a minha sensação era, quem só trabalha e cuida de si, é muito mais tranquila a vida, né? Parece que é muito diferente de nós que temos filhos pequenos. Então, era essa sensação que eu tinha nesses dias que eu fiquei sem eles, de que a vida aparentemente era mais simples. No entanto, a gente não está cogitando essa possibilidade, eu só estou falando que realmente nós sabemos que ter uma família faz com que a gente trabalhe muito mais, né? E aí, então, lidem com isso, tá? Isso é fato. E isso também vai passar, sabe? Porque eles vão crescer e a gente vai sentir maior falta dessa fase da vida deles, dessa fase da nossa vida. Então, vamos lidar com isso hoje com a menor irritabilidade possível. E eu sei que não existe uma receita de bolo. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: não existe uma receita de bolo para lidar com essa situação de ter vida doméstica, vida
de trabalho e várias outras demandas que vão surgindo. Não existe uma receita de bolo. Cada uma de vocês tem a sua própria estrutura de funcionamento da sua família, de filhos, número de filhos, marido, casa. Cada um de vocês tem um jeito, uma estrutura de funcionar. Então, por isso que não existe uma receita de bolo. Vai funcionar de uma forma diferente para cada uma de vocês. Entenderam? Então, eu vou trazer algumas coisas que a gente pode e deve fazer para que as coisas possam melhorar para nós, tá certo? E aí eu vou falar de uma forma bem simples mesmo. Nós muitas vezes chegamos irritados do nosso trabalho, chegamos sem paciência e agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma situação muito inédita no mundo todo, né? Que dia, eu vou repetir isso, gente, que dia que vocês viram os Jogos Olímpicos serem cancelados? Globo parar de gravar novela, entendem? Então a gente está vivendo realmente um momento muito único em que a nossa saúde, a nossa segurança, a nossa vida está sendo colocada em prova. Então isso quer dizer que nós estamos na linha de frente de algo que pode nos fazer mal. E isso deve ser encarado de duas maneiras. Então a primeira coisa é delegar, né? Delegue as funções para outras pessoas, aquelas que você não consegue resolver agora. E aceite que a casa vai estar bagunçada mesmo, porque ainda mais se você tiver crianças, né? Ou que mesmo que você seja sozinha, que você não tenha família, você vai chegar em casa mais cansado, mais irritado. Então aceite as coisas como elas estão, tá bom? Um outro ponto é tire tempo para cuidar de você. Entende? Eu sei que você está cuidando dos outros lá fora, que você está cuidando das pessoas dentro da sua casa, ou que você está cuidando de várias demandas, mas tire um tempo para cuidar de você. E esse tempo para cuidar de você agora, ele vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque é hora de você ler uma poesia, de escutar uma música que você gosta, de você ver um filme legal que te tire um pouco dessa atmosfera estressante, cansativa, em que todo um minuto nós somos colocados num lugar de ver e olhar para a morte, de ver e saber notícias de morte, de lidar com isso o tempo todo, entendeu? Se todas as pessoas estão sentindo a pressão do medo, dessa questão do vírus, da pandemia, nós sabemos que a gente está sentindo muito mais, que nós estamos ouvindo, falando e trabalhando sobre isso o tempo todo. Entenderam? Então, vamos lá. É hora da gente ter tempo para cuidar da gente. Da gente delegar, da gente ter tempo para cuidar da gente. Um outro ponto que nós precisamos olhar é que também é um momento de você aproveitar as pessoas que você ama e que podem estar perto de você ou não, porque existe videochamada, né? Mas é hora de você também ter um pouco de tempo para se permitir, no sentido de doar e receber amor, de ouvir, talvez, se você tem crianças, de parar e ouvir o que essas crianças estão te falando, entendeu? De parar e tentar sentir o que está acontecendo ali no ambiente da sua casa, de apoiar mais o ambiente da sua casa, o ambiente da sua família, de ler livros que vão te apoiar, enfim. É hora de você também trocar afeto, mesmo que a distância, né? Porque a gente não pode encostar muito, a gente não pode ir na casa das pessoas, mas a gente pode falar que gosta, falar que ama e cuidar daquilo e das pessoas que a gente ama, entende? Mesmo à distância a gente pode fazer isso. Então é hora de deixar florir aqueles sentimentos bons que você tem. Quando nós estamos só na irritabilidade, querendo ou não, a gente ainda está olhando para o nosso umbigo. Querendo ou não, nós trazemos aquele pensamento de que a gente é importante demais da conta. Por quê? Porque eu sou importante demais, porque eu estou na linha de frente de uma pandemia, porque eu sou médica, porque eu sou mulher, porque eu sou mãe, porque eu sou profissional liberal, porque eu ganho bem, então eu sou demais. Então todo mundo tem que me servir. Eu fico irritada se o gato está em cima do sofá ou se meu filho está assistindo televisão, porque eu acho que todo mundo tem que fluir ao meu redor. Mesmo que você não tenha conscientemente esse sentimento, esse pensamento, muitas vezes você vai para o lugar da vítima e fica nesse pensamento. Ah, eu sou demais, as pessoas têm que me servir, eu estou na linha de frente da pandemia, então eu preciso que as pessoas façam isso, aquilo assim por mim. Entendem? Então a gente precisa sair desse lugar, a gente precisa entender que nós somos também responsáveis pela estabilidade
emocional que a gente vive ou não, que não é o outro que é responsável por isso, entendem? Que sim, nós podemos mostrar a nossa fragilidade, pedir ajuda para as pessoas que estão ao nosso redor e receber essa ajuda e chorar, e às vezes se irritar, e às vezes perder a paciência, sim, nossa, isso acontece. Mas quando isso é crônico, quando a gente vive só nesse lugar, é hora da gente olhar para aquilo que está deixando a gente insatisfeito mesmo. Porque essa insatisfação provavelmente não veio por uma quarentena. Se você está cronicamente irritado, essa insatisfação veio por outras coisas muito antes da quarentena. Então seria bom você olhar para isso, entendem? Às vezes a gente só precisa escolher o caminho de menor resistência. Dizem que esse é o grande segredo para a gente ser mais feliz, é escolher o caminho de menor resistência. E esse caminho de menor resistência, ele pode ser simplesmente o de deixar fluir as coisas como elas são, o de tentar se irritar menos, o de, mesmo cansada, você chega cansada, pede um tempinho para você para você descansar, e aí depois você vai estar renovado para estar com as pessoas que você ama, entende? Então é hora de realmente mostrar fragilidade, mas ao mesmo tempo ser mais humana com você e com os outros, porque os outros também estão passando por essa situação junto com você, eles também estão com medo de que algo aconteça com você ou com eles também não estão entendendo direito, e aí é hora da gente realmente usar aquilo que a mulher sabe bem, que é estar em vários lugares ao mesmo tempo e ainda se manter. E aqui eu vou deixar uma outra maneira com a qual talvez vocês não façam isso na sua vida, mas que faz muita diferença na minha, que é se manter espiritualmente. E aqui, gente, espiritualmente, eu não estou falando de uma religião específica, de religiosidade, eu estou falando de se manter inteira. De se manter inteira no sentido de eu tenho uma conexão comigo, eu tenho um momento de estar em silêncio, eu tenho um momento de fazer orações, eu tenho um momento de conversar com o universo, de conversar com o divino e de trazer isso para dentro de mim. Por quê? Porque isso reforça a nossa confiança, faz com que a gente lide com essa situação com um olhar mais de frente, com um olhar mais confiante. Tem uma outra live que eu fiz aqui há umas 2 semanas em que eu falei do Chartkala, que é manter o espírito elevado. E o que é isso? Manter o espírito elevado é manter-se inteiro e conectado mesmo diante todos esses desafios que estão aparecendo, entendeu? Então, diante desses desafios, mantenha-se conectado, mantenha-se inteiro, mantenha-se elevado, apesar de tudo, entende? Então, esse é o momento da gente usar e abusar desse lugar, desse recurso que a gente pode buscar. E eu participo de grupos de médicos, vários deles, gente. E assim, o que mais eu fico triste por ver minhas colegas todas indo pro pessimismo total do que vai acontecer com a profissão. Todo mundo muito pessimista. Meu Deus do céu, a gente tem que resgatar um lugar de otimismo. Ninguém vive do pessimismo. Pode ser que o otimismo não dê certo, mas eu nunca vi ninguém que tenha pensamentos e sentimentos negativos o tempo todo e ainda sobre o futuro dar certo. Entendem? Eu não tô falando que ser otimista dá certo, mas eu tô falando que ser pessimista eu tenho certeza que não dá. E as visões que eu tenho visto das minhas colegas, as posições têm sido de grande pessimismo. Então agora, se nós não reforçarmos em nós a esperança de que tempos melhores virão, nós não conseguiremos passar por esses tempos agora. Entendem? Então reforçar a esperança é criar lugares onde você possa realmente estar com você, estar em contato com algo com o seu divino, com o seu espiritual, para que você possa se manter, entendeu? Então, gente, tem muitas coisas mais que a gente poderia conversar aqui, mas eu não quero que esse vídeo seja muito longo, até porque eu quero que as colegas assistam ele até o final. Então a gente tem aí essas linhas de pensamentos mesmo do que a gente poderia fazer agora. Então, se você se vê perdida nessa imensidão de tarefas para serem feitas, além de estar na linha de frente de uma pandemia, lembre-se o que eu falei aqui. Peça ajuda, delegue, tenha tempo para relaxar, aproveite os momentos que você tem também para relaxar, para ver um filme, para ler um livro, para estar com as pessoas que você ama. Não faça
E para terminar, né? Viva um dia de cada vez. Mesmo que você tenha um planejamento, e é preciso que você tenha uma organização, um planejamento, eu quero te dizer que você só vai conseguir atravessar isso também se viver um dia de cada vez, tá certo? Eu peço desculpa pelas vozinhas aí no fundo, é porque eu também tô de quarentena com 2 crianças em casa e agora elas estão por aqui, dando opinião sobre tudo, mesmo que um pouquinho distantes, tá bom? Então, um bom dia para vocês, qualquer coisa, eu também peço para que vocês possam me sugerir temas, né? É só colocar aqui, às vezes, nas mensagens, mandar mensagens, colocar nos comentários algum tema que vocês querem que eu trabalhe aqui, que a gente converse sobre eles. E eu espero que esse aqui tenha ajudado vocês, tá bom? Grande abraço, até mais.